Boa noite mais uma vez. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Como eu falei antes, é um privilégio muito grande. Para mim é um dia marcante estar aqui hoje, onde já congreguei aqui cerca de 20 anos, aproximadamente. A idade de muitos algum aqui, ou até mais velhos, né? E aqui foi a igreja que me deu todo o suporte para que eu conhecesse o Evangelho, para que eu pudesse crescer e continuar a minha caminhada. Eu saí daqui, mas o meu coração permaneceu aqui, porque eu tenho um carinho muito grande por todos vocês. Já passei tempos bons e tempos ruins aqui na igreja. Tempos em que aqui na igreja tinha que colocar cadeira aqui nos corredores, porque enchia de gente. Tempos em que só tinha 5 pessoas assistindo o culto. Passei tempos bons e tempos ruins. E todos esses tempos foram gratificantes para mim, foram edificantes e serviram como aprendizagem. E mais uma vez falando também, estamos acompanhados da igreja, da primeira igreja batista de Itaboraí, ao qual eu pertenço no momento. E essa galera também que eu amo muito e admiro demais e tenho aprendido muito também. E não poderia, claro, deixar de fazer uma pequena homenagem a quem merece. Toda vez que eu preguei aqui ou em outros locais, eu preguei solteiro. Só andava eu e Deus, mas estava bom também. Hoje, pela primeira vez aqui na Igreja de Neves, eu estou acompanhado da minha namorada e é uma bênção de Deus na minha vida, tem me acrescentado muito e, e eu estou muito feliz por tudo. E mês que vem, até mês que vem eu vou começar o seminário também. Então, quando Deus une propósitos, e quando Deus une propósitos, começa a te levar para mais perto de Deus. Então, foi assim que Ele fez com a minha vida, me presenteando com a minha namorada. Bom, dito isso, eu sei que essa semana foi complicada, essa semana foi dolorosa, tivemos tragédias atrás de tragédias. Uma tragédia com a chuva, outra tragédia com o fogo, e a tragédia que sempre acontece no nosso Rio de Janeiro e digo no Brasil todo, que é a tragédia da violência, que todos os dias morrem inúmeras pessoas de forma mais violenta possível, de mais covarde possível. Isso também é uma tragédia. E nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país. Mas o que me deu força, o que me deu vontade, motivação para estar aqui, é porque o Espírito Santo de Deus já estava presente nesse local. E aonde ele está, tudo fica mais propício. O ambiente fica propício para haver transformação. O ambiente fica propício para você liberar um pouquinho o teu coração, quebrantar um pouquinho o teu coração, porque às vezes a gente vem para cá com o coração duro que nem um gelo. Duro que nem um gelo. E você não consegue ouvir Deus falar. Então, quando o Espírito Santo está no local, se você abrir um pouquinho o teu coração, ele vai passear livremente e com certeza ele vai querer se relacionar contigo. Amém? Estamos no 2º mês do ano, mês de fevereiro. Daqui a pouco já chega dezembro de novo. Passa muito rápido, passa voando. E quando a gente lembra de final e início de ano, a gente lembra de uma palavrinha. Quem aqui já ouviu a palavra de final de ano, principalmente chamada retrospectiva? Alguém já ouviu e muito? Tem até uma emissora de TV que passa um programa, tem um título de programa, que se chama Retrospectiva 2018, Retrospectiva 2019, enfim, ainda nem chegou, mas vai ter, se Deus permitir. E será que vocês também não, ou só eu que fiz isso? Quando acontece alguma coisa, a gente para pensar assim, imagino lá na retrospectiva, o que vai acontecer lá? Imagina, noticiando isso, seja notícias boas ou ruins, a gente pensa logo na retrospectiva. E o que é retrospectiva? O que significa? Retrospectiva são relatos de uma série de acontecimentos decorridos de um certo período. No caso, nós estamos falando anualmente. Quando a gente faz essa retrospectiva que eu estou falando, é anual. A gente chega no final do ano, revê alguns conceitos, né? A gente fala, olha, eu não dei certo muito bem aqui, não. Essa área da minha vida não foi muito legal. Isso que eu fiz não foi muito bacana. E você também revê outras atitudes que você foi bem. Olha, essa aqui eu consegui chegar nesse objetivo. E aí a gente elabora vários outros objetivos para o ano posterior. No caso, esse ano.
E aí, como estamos no início do ano, eu falei assim, quer saber? Eu vou levar uma palavra lá para a gente tirar algumas lições de uma retrospectiva de alguém que eu considero muito na Bíblia, que é Davi. A retrospectiva de Davi. E aí você pensa, a retrospectiva de Davi? Como assim? Tem uma passagem que relata exatamente a retrospectiva de Davi. Exatamente a retrospectiva dele. Vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo do 1 ao 13. Amém? Vamos lá? A palavra de Deus diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Quando ele chegou, disse a Davi: numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera com ele e com seus filhos, comia da sua porção, bebia do seu copo e dormia em seus braços. E ele a considerava como filha. Certa vez, um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi seu para dar de comer ao viajante que o visitava. Assim tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então Davi se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã: assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. Eu quero que vocês repitam comigo essa parte. Assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. Continuando. Ele deverá restituir 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. Então Natã disse a Davi: esse homem és tu. Repita comigo essa parte. Esse homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa e as mulheres de teu Senhor. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos? Tu mataste a espada Urias, o heteu, e tomaste para ti a sua mulher. Sim, tu mataste com a espada dos amonitas. Agora a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste, tomaste para ti a mulher de Urias, o heteu. Assim diz o Senhor: da tua própria família trarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo. E ele se deitará com tuas mulheres à luz do dia. Pois tu fizeste em segredo, mas eu farei o que disse perante todo Israel e à luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Repitam comigo. Natã respondeu a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Amém? Nessa passagem, vou explicar rapidamente a vocês o que estava acontecendo aqui. Nós aprendemos o que significa retrospectiva, né? Que são relatos de uma série de acontecimentos decorridos durante um certo período. A retrospectiva ela pode ser anual, mensal, semanal, diária. Você escolhe. Só que essa retrospectiva normalmente são feitas por nós mesmos. A de Davi não. A de Davi, a retrospectiva de Davi foi contada por outro. Foi contada por outro. Tem essa possibilidade também de outro fazer uma retrospectiva da sua própria vida. Ué, mas tem? Tem. Nessa passagem nós temos um profeta, um rei e Deus. Temos 3 nessa passagem. E como vocês puderam perceber, o profeta é Natã e o rei, por incrível que pareça, é Davi. E Deus usa Natã para repreender Davi. E na passagem, vocês percebem que Natã repreende Davi, falando inúmeras vezes o nome do seu soldado Urias e da sua mulher. Perceberam? Sabe por que ele fez isso? Porque antes dessa passagem aqui, no capítulo 11, Davi
se envolveu, se relacionou com a mulher de Urias, que era o seu soldado, era um dos seus soldados. Ele se relacionou com a mulher de Urias, se relacionou, a engravidou, Urias ainda sendo soldado, sendo vivo, e sabe o que Davi fez? O nosso grande rei Davi, ele chamou Urias e começou a embebedar Urias, chamava Urias para festa dentro do seu palácio, tudo isso para bajular Urias, porque ele já tinha feito pior com a sua esposa. E ele bajulava Urias até o ponto de ele chegar para Joabe, que era considerado um oficial dos soldados, vamos dizer assim, quem organizava todos os soldados, as guerras. Ele chegou para Joabe e falou assim, Davi, chegou para Joabe e disse assim, Joabe, não tem o meu soldado Urias? Pega ele, bota ele na linha de frente de batalha e vai batalhar contra o povo inimigo. Mas deixa ele bem na linha de frente. Em outras palavras, eu quero que ele morra. Isso que Davi fez. Eu quero que ele morra. E outra coisa, não satisfeito, retire os soldados de trás dele, deixa ele sozinho. E vai no povoado mais forte. E vai enfrentar eles com Urias na parte de frente, na linha de frente. Assim, Joabe acatou a ordem e Urias foi. Estava lá na linha de frente de batalha. O que aconteceu com Urias? Morreu. E aí Joabe veio trazer a notícia a Davi. Davi, o seu soldado Urias, nós tivemos algumas baixas. Um deles foi seu soldado Urias. Aí imagina o Davi gritando de felicidade, né? Já tinha feito a besteira? Ele estava doidinho para isso mesmo? Ah, é? Morreu? Ah, que pena. Outros soldados também morrem, né? Batalha é assim. Guerra é assim. Só que isso desagradou o coração do Senhor. E nada pior do que você fazer algo que desagrada o coração do Senhor. Deus se entristeceu, Deus se chateou com aquela atitude de Davi. E aí usa o profeta para repreender Davi. Olha como Deus é maravilhoso e misericordioso. Deus poderia fulminar Davi, mas ele não fez isso. Ele usou um profeta. Vai lá, Natan, fala isso, isso e isso para Davi, para ver se ele acorda. Aí sabe o que aconteceu? Davi fez uma retrospectiva, só que contada por Natan. Natan chegou e contou, fez uma retrospectiva da vida de Davi. Foi contando tudo o que Davi fez para Davi. Olha que coisa doida. Ele chegou para Davi e contou a história toda que Davi fez, sendo que Davi não estava ligado. Davi não tinha percebido o que ele tinha feito. Ele estava cego, errando, indo para o fundo do poço, não estava nem aí. E aí nós vamos tirar 5 lições da retrospectiva de Davi. E eu sei que o tema aqui é união. Nós vamos entender o porquê nós temos problemas de união. O porquê nós temos esse problema. Nós vamos na raiz do problema. Nós não vamos só falar simplesmente de união, senão poderia usar aqui a passagem bíblica que fala do paralítico, que foi carregado pelos seus amigos para perto de Jesus. Mas eu falei, não, eu quero ir mais profundo, eu quero ir na raiz. O porquê que muitas vezes a gente não tem união e a importância da união. Então, diante do título, a retrospectiva de Davi, o nosso primeiro tópico, a nossa primeira lição é: ouça, pense e com cuidado opine. Sabe por que nós podemos aprender com esse primeiro tópico? Ouça, pense e com cuidado opine. Quando o profeta Natan estava falando com Davi, Davi o interrompeu e se enfureceu e disse assim: ah, não, esse homem que fez isso tem que ser morto. Cheio já de atitude, né? Não, eu imagino até Davi fazendo com o dedinho assim: não, ele tem que ser morto. Sabe quando a gente faz com o dedinho assim, julgando? Ele tem que ser morto. Eu imagino Davi fazendo exatamente isso. Ele tem que ser morto. E outra coisa, ele tem que restituir 4 vezes mais. Davi ainda imputou mais um problema para ele. Ah, tem sim. Ele tem que contribuir com 4 vezes mais, porque o que ele fez foi desumano. Sendo que o que Davi fez foi a mesma coisa, só que com outra situação. Mas foi a mesma ideia. Então a importância de nós ouvirmos, de pensarmos e de termos cuidado em falar. Porque num momento de tensão, num momento onde estamos ali na flor da pele, não ouvimos, não pensamos e, consequentemente, falamos besteira. Usamos palavras que machucam, usamos de ignorância,
Porque quando estamos nervosos, nós somos ignorantes, porque a gente fala o que der na telha e isso machuca outras pessoas. E talvez nós temos que ouvir, pensar e com cuidado opinar, sabe por quê? Porque talvez quando você julga alguém, no momento de raiva ali, você está julgando uma situação, você está se autocondenando. O segundo ponto, Arthur. Quando você não ouve, não pensa e não tem cuidado no falar, e você realiza o pré-julgamento, você se autocondena. A passagem bíblica vai dizer o quê? Natan chega para ele e fala o quê? Para Davi. Davi, esse homem és tu. Esse homem que você quer matar, quer destruir, quer fazer acontecer, é nada mais, nada menos do que você mesmo. Aí eu imagino Davi tomando aquele choque de realidade. Eu? Sou eu? Não, então não quero matar, não é bem isso, acho que a gente pode dar uma segunda chance. Sabe quando a gente dá várias desculpas? A gente dá muitas desculpas. Quando o problema é com o outro, a gente julga, aponta o dedo e é isso, bate o martelo e acabou. Mas quando o problema é com a gente, não. Aí não, pode pegar mais leve, né? Pode ser mais leve. Pode perdoar, né? A gente traz de volta para a igreja, a gente faz o que quiser. Mas, quando o problema é com o outro, a gente é o primeiro a julgar. E a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente julga, sem parar para ouvir, sem ter calma, a gente acaba nos autocondenando, se autocondenando. E o terceiro ponto que nós podemos aprender com a retrospectiva de Davi é a importância da autoavaliação. Pode botar aí? Terceiro ponto. A importância da autoavaliação. Sabe por que Davi chegou a esse nível de julgar os outros? Chegou a esse nível de se envolver com uma mulher do seu soldado e a engravidar e a matar Urias, porque indiretamente ele matou Urias. Ele foi assassino sim de Urias, porque se ele não colocasse Urias na linha de frente de batalha, provavelmente Urias não iria morrer. E se morresse, não foi culpa dele, que ele não fez nada, mas ele colocou Urias na linha de frente exatamente para matá-lo, para ele morrer logo, para ele tentar se livrar do problema. Só que ele se esquece que os olhos do Senhor estão em todos os locais e vê tudo, principalmente o nosso coração, a intenção do nosso coração. Então, o que Davi fez não adiantou. O Senhor viu, desagradou e enviou um profeta para repreendê-lo. E aí, sabe por que Davi, ele pré-julgou aquela situação, aquela parábola que o profeta Natan estava falando? Simplesmente porque ele não se autoavaliou. E trazendo para a nossa sociedade, sabe por que cada vez mais nós estamos afundando, principalmente nós jovens? Sabe por que nós estamos afundando? Porque nós não fazemos a autoavaliação. A gente não para diante do espelho e olha assim, olha, eu tenho que melhorar isso, não está tão legal, não está bacana. A gente não faz mais isso. Sabe por que a gente não faz mais isso? Porque tem muitas outras pessoas que passam a mão na nossa cabeça. Então a gente vai errando, vai para o fundo do poço e vai achando que está bem. Está achando que está ótimo, está tudo maravilhoso, porque meu ego está bom. Está alimentando o meu ego, está bacana demais. Agora, te tira do conforto, ninguém quer. Fala que está errado. Se eu falar para alguém que está errado, coitado, é capaz até de a pessoa me xingar. Hoje em dia, se você repreender um amigo, repreender alguém, você vai conversar, olha, essa atitude tua não foi tão bacana, você poderia ter pensado melhor, ter feito de outro jeito, o caminho que você está seguindo não está tão bacana. Isso falando com valores cristãos, tá? Não está tão bacana. A pessoa só falta te xingar, a pessoa só falta te bater, fica de bico, para de falar com você, e aí não faz a autoavaliação, e acha que está tudo bem. Não, está alimentando o meu ego, é isso mesmo, eu erro mesmo, não quero nem saber. Ai de quem falar alguma coisa. Não é assim nos dias de hoje? Ai de quem falar alguma coisa. Vai repreender um amigo. Tem que ter seguro de vida, hein? Repreender um amigo está complicado, está muito complicado. Ser pastor também está muito complicado, porque fala umas coisas, daqui a pouco está ameaçado lá fora. Está complicado ser pastor também, gente. Eu não sou ainda não, vou fazer seminário, se Deus quiser, mês que vem. E já estou preparando né, seguro de vida, para deixar minha futura esposa bem também, porque a gente não sabe, né, a gente está pregando aqui, mas enfim. Então, a importância da autoavaliação para nossas vidas, assim, gente, tem que ser diária. A gente faz a retrospectiva da nossa vida anual.
Chega em dezembro, todo mundo, vou me planejar fazer isso, aquilo, vou malhar, vou fazer dieta e vou fazer isso, e vou estudar mais, e eu vou passar naquele concurso. Eu vou passar. Aí o irmão lá de trás, glória a Deus, vai sim. Vai, Deus quer. Só que se você não pegar o caderninho para estudar, vai não, irmão. Vai não. Aí não adianta falar que não foi Deus não, irmão, foi você que não quis mesmo. Não fez por onde quer a benção. Tá brincando, né? Não dá. Então, a gente tem que fazer uma autoavaliação, uma retrospectiva diariamente. Como está sendo o meu dia? Como que estou sendo eu no meu trabalho? Na minha faculdade, na igreja? Será que eu tenho sido igreja fora da igreja? Será? Um exemplo. Eu não posso citar o nome dele, mas hoje eu estive jogando bola, brincando num projeto bacana, que leva a palavra de Deus, com um DJ que toca aqui no baile, aqui no morro. O cara afundado em drogas, em um monte de coisa. Estava lá jogando bola com a gente. Eu tive a oportunidade de falar um pouquinho de Deus para ele, mas não é só falar não, senão ele se torna chato, sabe? São nossas atitudes. Falar por nós mesmos. Porque falar demais é chato, para quem não é cristão, é muito chato. São nossas atitudes. Ele estava jogando bola e tal, e aí eu tratando ele super bem, como um ser humano, normal. Porque como diz aquele louvor, ousado amor, Deus, ele deixa 99 para pegar só uma. Eu olho para um pecador, assim como eu sou, eu olho para um pecador que não está na igreja, e olho para ele e falo assim, cara, você faz o perfil perfeito que Deus ama pegar e transformar, você faz o perfil perfeito. Eu não olho mais para aquela pessoa com um olhar de julgamento, eu olho para ele ou para ela com um olhar de, caramba, Deus pode pegar a tua vida e transformar, sabe, é uma pessoa assim perfeita, nos padrões perfeitos que Deus ama. Jesus veio à terra para quê? Para salvar os doentes, não os sãos, para salvar os doentes. Então tá ótimo. Eu olhei para ele e falei, caramba, rapaz, eu pensando dentro de mim, eu não poderia falar, eu estava me segurando. Falei assim, rapaz, eu vejo esse cara um grande homem de Deus, rapaz. Um grande homem de Deus, ele tem algo que me chama a atenção. Ele tem toda uma paciência, rapaz, admiro. E a gente pode aprender até com essas pessoas também, claro que pode. Por isso é importante a gente nos autoavaliarmos, para entender que nós não somos donos da verdade, não somos perfeitos, somos pecadores. Somos pecadores. Só que a diferença é que somos pecadores em arrependimento. Somos pecadores aqueles ao qual confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. A diferença é essa. Não somos melhores do que ninguém por causa disso. De ninguém. E o quarto ponto que podemos aprender, sabe por que Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus? Muita gente fala assim, mas Mateus, Davi errou muito, se envolveu com a mulher do cara lá, e fez um monte de burrada, e mesmo assim ele é considerado homem segundo o coração de Deus? Como assim? Então, eu já ouvi isso, tá? Então quer dizer que eu vou ficar pecando, e daqui a pouco eu me arrependo, e aí você é homem segundo o coração de Deus. Aí eu falei, faz, vai ler Salmos, e ver o que Davi passou. Se continuar nessa história aqui, você vai ver o que Davi passou com o filho dele. A palavra de Deus diz lá em Salmos que Davi doía até os ossos, de tanta dor que ele sentia por ter pecado contra o Senhor. Doía os ossos de Davi, parecia o que ia quebrar, que ia esmigalhar. É mole se arrepender? Se fosse fácil o arrependimento. A gente estaria aí errando, e aí quando desce na telha, vou para a igreja. Agora eu vou para a igreja, agora eu vou me arrepender. Arrependi, pronto, eu estou salvo. Não é assim não, irmão. Não é assim não. Tem todo um processo, acontece todo um processo até o arrependimento. É como alguém viciado em drogas, vai se tratar, e aí tem que passar por um processo de desintoxicação. É exatamente assim. Nós cristãos, quando aceitamos a Cristo, nós temos que passar por um processo de desintoxicação, para tirar aquilo tudo de ruim que a gente viveu, que a gente estava viciado, que a gente se lembra. Tem que passar por esse processo e mesmo assim continuar vigiando e buscando melhorar, porque é muito difícil permanecer firme.
É muito difícil. A palavra de Deus vai dizer lá em Mateus capítulo 7, que a porta estreita são para poucos. Poucos passarão pela porta estreita, e muitos são os que passam pela porta larga. Ele quer dizer o seguinte, olha, poucos aceitam esse desafio de se tornar cristão, aquele cristão genuíno, aquele cristão que luta contra a sua carne diariamente, independente se você errou hoje ou não errou, aquele que luta, que batalha, olha, eu errei hoje, tá bom, mas amanhã eu vou buscar melhorar. Eu errei, mas eu entendi o porquê que eu errei. Foi porque o quarto onde eu estava sozinho. Foi porque meu computador está no quarto, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu computador, vou botar na sala. Eu vou deixar de conversar conversa tolas na faculdade, na escola, no meu trabalho, na rua, enfim. Eu vou deixar de ver porcarias na televisão. Assim você vai caminhando, é o processo que você tem que seguir. Eu nunca vi alguém viciado em drogas se desintoxicar usando droga. Nunca vi, nunca. Quando você usa, cada vez mais você vai permanecer. A tendência é essa. E Davi, ele tinha algo que falta na gente hoje. Sabe o quê? O arrependimento. Davi se arrependia de coração. Lá no versículo 13 de 2 Samuel, que nós lemos, ele vai falar o seguinte. Aí está o profeta Natan sendo usado por Deus e metendo malha em Davi. Se fosse com você, se fosse comigo, alguém metendo malha em você, você nem conhece. Alguém chega, Deus mandou dizer, e vai falando, e tudo verdade, tá? Não é nenhuma mentira, não. O que você ia fazer? Ou, como eu falei, você ia agredir a pessoa, ou você ia repreendê-la. Mas sabe o que Davi fez? Ele fala o seguinte, está Natan falando, e aí Davi para e fala assim, pois é, Natan, isso Davi falando, pois é, Natan, pequei contra o Senhor. Olha a resposta de Davi, pequei contra o Senhor. Ele poderia dar 1 milhão de desculpas, poderia falar muita coisa, não, a culpa foi dela, a culpa foi dele, poderia botar a culpa em todo mundo, não, ele que não vigiou a mulher, ou ela que foi muito saída, ele poderia falar qualquer coisa, mas não foi bem assim não, Natan, não foi assim, não, a única frase que ele utilizou, pequei contra o Senhor. Sabe o que isso nos remete? Arrependimento. E aí Natan responde o que a Davi? Tudo bem, Davi, venho te dizer também que o Senhor mandou te dizer, Ele te perdoa. Sabe por que Deus perdoa, Davi? Porque Deus não rejeita um coração contrito, Deus não rejeita um coração quebrantado. A nossa presidência muda, hoje já é outro presidente, daqui a algum tempo será outro, e depois será outro. Só que uma coisa não muda, em hipótese alguma. Sabe o que é? Deus não rejeita um coração quebrantado. Enquanto houver arrependimento, enquanto houver um coração quebrantado, Deus ali estará, fazendo maravilhas. Obrigado, Arthur. Transformando vidas, restaurando vidas, pegando aquela pessoa que ninguém dava nada e transformando. Pegando aquela pessoa que já segue a Cristo e potencializando a caminhada dela. Potencializando o desenvolvimento dela. Porque a pessoa teve arrependimento, tem um coração arrependido. Um coração arrependido é uma porta de entrada para o Espírito Santo entrar e habitar. Um coração que não se arrepende é uma porta fechada para o Espírito Santo. Como que ele vai entrar? No arrependimento. E o último ponto, para encerrarmos, que podemos aprender com a retrospectiva de Davi, mais uma liçãozinha e a última, o amor de Deus para nos repreender. Olha que coisa maravilhosa. Como eu falei antes, Deus podia ter fulminado Davi com todo o seu poder. Poderia ter fulminado. Você aqui, mas não, tchau. Mas aí sabe o que Deus faz? Olha, Davi não está conseguindo perceber o que ele está fazendo de errado. Ele está se afundando, está no fundo do poço.
Eu dei forças, eu o usei para vencer Golias, e depois ele foi designado rei. E aí, Deus começa a lembrar Davi de tudo que ele fez na história de Davi. Vai lembrando, olha, eu fiz isso por você. Eu te designei rei. E outra coisa, eu te dei várias mulheres. E se você quisesse mais alguma coisa, você pediria. Aí depois ele começa a trazer as coisas ruins. Mas você, Davi, se envolveu com a mulher de Urias, escondido, o traiu, a engravidou e ainda assassinou o seu soldado. Olha como Deus é tão inteligente. Começou utilizando coisas boas, lembrando a Davi de coisas boas, para chegar até o ponto ruim. Até mostrar para Davi, olha agora o que você fez, depois de tudo que eu fiz por você. Olha o que você está fazendo, Davi. Eu estou sendo preciso usar um profeta para falar para você, porque você não olha para si próprio. Há quanto tempo você não faz uma autoavaliação? Há quanto tempo você não se autoavalia, não se olha no espelho e fala, realmente, minha caminhada não está indo para cima, em direção a Deus, porque eu estou errando nisso. É simples, mas a gente complica. E como eu disse, não temos mais arrependimento, porque tem muita gente para passar a mão na cabeça de quem está errando. Não é julgar. Quem ama, repreende. Quem ama, repreende. Eu ouvi uma frase uma vez que, cara, é muito verdade. Diga sim para o seu filho e criará um monstro. Diga sim, vai dizendo sim para o seu filho. Vai dizendo sim, pode, isso, pode, vai. Tudo bem, ok, Daqui a pouco ele está dando na sua cara. Daqui a pouco ele está te xingando, está te humilhando. É ele que manda na sua casa, não mais você. Porque você só disse sim. Isso não é amor. Isso é irresponsabilidade. Não confunda amor com irresponsabilidade. Deus é muito responsável. Por isso que ele usa um profeta. Ele levanta um profeta e fala, vai até Davi. Fala o que eu disse. Porque ele está indo de mal a pior. E usa a vida de Natã na vida de Natã, na vida de Davi. Porque quem ama, repreende. Quem ama, repreende. E aí, o engraçado nessa história é que Davi era rei. Mas Davi não tinha papel de rei, não. Não tinha atitudes de rei. O que ele fez com o seu soldado, naquela época, isso nunca seria um papel de rei. Davi estava num reinado, estava ali atuando como rei, mas não tinha majestade. Sabe por que Davi não tinha majestade? Porque um rei que não obedece a Deus é um rei sem majestade. Um evangélico, um cristão, que diz seguir a Deus, mas não obedece, é um cristão vazio. É um cristão sem a essência de Cristo. Exatamente como Davi estava sendo, um rei sem majestade. Um cristão que não obedece a Cristo, diz ser cristão, está no papel de cristão. Toca, canta, prega, faz não sei o que, enfim. Mas não vive. É um cristão sem Cristo. Exatamente um rei sem majestade, cristão sem Cristo. Se afasta de Deus. Você será totalmente vazio, como Davi estava sendo. E para finalizar, quando Davi se arrepende, ele diz para o Senhor que ele pecou contra o Senhor. Reconhecimento, né? Ele tem o reconhecimento, pequei sim. É tudo verdade. E o arrependimento te amadurece, sabia disso? Que o arrependimento te amadurece, tanto na sua vida espiritual, quanto na sua vida pessoal ou profissional. Quando alguém chega para você e te critica no teu trabalho, o seu chefe te critica no teu trabalho, sem você ter cometido nada. Fala, olha fulano, você é isso, isso e isso. É isso que eu estou achando de você. Você não mais discute. Você fala, é mesmo? É verdade, eu vou te falar, eu tenho mais um probleminha também. Você até conta mais um problema para a pessoa. Isso se chama amadurecimento. Você sabe quem é? Você sabe quem você é? Você sabe da sua capacidade, do seu potencial? Você sabe que você tem um Deus que te ama? Quando você faz uma autoavaliação, você fala, é verdade. É verdade, tudo isso, chefe, que você falou, eu vou adicionar mais uma coisinha. Porque você não esqueceu de falar, eu também sou meio desorganizado, né? Ela é mesmo, é desorganizada. Então é isso. É amadurecimento.
Você começa a ter amadurecimento. As críticas já não tomam o seu dia, já não tomam a sua noite. Você já não precisa tomar remédio por causa de crítica. Não precisa mais nada disso, não. A pessoa te critica, dependendo de quem te criticar. Foi para o teu crescimento? Foi para a tua edificação? Amém. Amém. Vou pegar essa crítica aqui, porque é verdade. Eu sou meio preguiçoso mesmo. Eu não gosto muito de fazer isso, de fazer aquilo. Eu chego tarde no trabalho. Na faculdade eu nem estudo. Fico colando dos outros. É verdade, a crítica tem sentido, tem sentido. Você começa a pensar. Você não reage mais por impulso. Não, quem é você para falar de mim? Aí já começa, né? Quem é você? Eu sou pós-doutorado. Colou em todas as provas, mas é pós-doutorado. E aí se acha o melhor do que todos. Por quê? Não fez uma autoavaliação. Não olhou para si próprio, não parou diante do espelho e falou assim, ano de 2018, eu tive a oportunidade de crescer com Deus, mas devido a isso, eu não cresci. E não foi culpa de ninguém, não. Foi culpa minha mesmo. Nós precisamos nos arrepender. Todos nós. Eu diariamente, vocês. Hoje eu estou aqui, mas não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Muito pelo contrário. Eu luto muito assim quanto vocês também. Não sei a luta de cada um espiritualmente falando, mas eu tenho as minhas. E às vezes eu perco. Sabe quando você perde? Você está travando aquela luta, e daqui a pouco você perde. E você acaba talvez errando numa coisa que sempre te afastou de Deus, e você está lutando contra aquilo. E aí você acaba perdendo, um dia você acaba perdendo aquela luta que você estava tendo, para se aproximar de Deus, aí você cai, aí você tem que levantar e começar tudo de novo. É cansativo, dói, é doloroso, você se sente envergonhado. Porque não existe cristão perfeito. O único que foi perfeito foi Jesus Cristo. O único. Todos os outros erraram em alguma coisa. Travaram as suas próprias lutas. O apóstolo Paulo tinha suas próprias lutas carnais. Ele pediu a Deus para tirá-la. Mas se fosse da vontade dele, que deixasse, ele ia continuar lutando. E nós temos a nossa. Cada um tem a sua. O que te impede de crescer com Deus? O que tem te impedido de crescer com Deus? Será que você não tem enxergado o caminho torto que você tem andado? Isso não é um pré-julgamento, é um alerta. Será que você não tem percebido que o fundo do poço, você está lá, já está se afogando? Só tem a pontinha do nariz para fora, respirando um pouquinho de nada. Será que nós não temos reparado isso? A gente consegue enxergar problema nos outros, mas não enxergamos em nós. Davi avaliava os outros, gostava muito de avaliar os outros, mas não se autoavaliava. E aí foi afundando cada vez mais. Quando Deus usou o profeta Natã na vida de Davi, Davi o recebeu muito bem. E aí, sabe o que eu aprendo com isso? União, comunhão. Se Davi não tivesse um relacionamento bacana ali na hora com Natã, Natã, não quero nem te ouvir, tchau. Você veio em nome de Deus, estou nem aí. Tchau para você. Ia morrer feio. Mas ele atentou à palavra de Natã. E aí uma liçãozinha para a gente. Às vezes tem teu amigo, tem seu pastor, tem seu líder, que às vezes está falando, sendo boca de Deus na tua vida. Talvez até aqui nesse momento, eu talvez esteja sendo boca de Deus na vida de alguém que está passando exatamente pelo que Davi passou, que não consegue enxergar os seus erros, mas aí a pessoa está assim, estou nem aí. Eu vou mexer no WhatsApp que é melhor. Eu já estou marcando aqui um encontro ali fora. Vai chegar minha semana, eu vou zoar tudo. Eu estou nem aí para nada. Imagina se Davi fizesse isso com o profeta Natã. Imagina se Davi só ouvisse, tá bom também, estou nem aí. Davi não fez isso. Teve sabedoria, teve um coração arrependido. Que possamos ter um coração arrependido. Eu vou chamar o Gabriel. E nós vamos nesse momento orar, clamando a Deus
por um coração arrependido, clamando a Deus por um coração mais saudável, com mais sabedoria, para que a nossa igreja, quando eu digo a nossa igreja, a igreja em geral, a igreja de Cristo, possa continuar caminhando para cima. Porque eu fico triste de ver pessoas que eu conhecia e não estão mais aqui, estão desviadas. Me dá uma tristeza no meu coração enorme. Me dá uma tristeza no meu coração, sabendo que tem pessoas aqui que talvez estejam com o coração muito duro, com o coração todo duro ainda, sabe? E talvez Deus está dando a última oportunidade para ela ouvir mais de Deus e ela não quer de jeito nenhum. E Deus, Ele não obriga ninguém a ouvir nada. Ele apenas dá, olha, é aqui, ó, é meu servo, ouve, se você quiser crescer. E aí tem muitas pessoas que porque não ouviu a palavra de Deus, não assimilou a palavra de Deus, hoje vive uma vida mesquinha, sabe? Tem pessoas que chegam para mim e falam, Mateus, eu tive vontade de me suicidar esses dias. Eu falo, meu Deus, essa pessoa estava comigo, cara. Essa pessoa estava do meu lado, cara. Como? Como? O que eu fiz de errado? Será que eu não a amei? Eu não demonstrei o amor de Deus na vida dela? O que eu fiz, meu Deus? O que eu fiz de bom enquanto eu estive com ela? Tem pessoas que talvez entraram aqui nessa noite exatamente com essa vontade. Não tenho nem mais vontade de viver. Eu não tenho vontade de mais nada. Eu vou chegar em casa, vou me afastar de Deus, vou me afastar de todo mundo, vou ficar solitário, e aí quando a morte chegar, tá bom. Tem pessoas exatamente com esse pensamento. E às vezes nós dizemos que somos cristãos, mas guardamos pra gente e não oferecemos ao nosso próximo, que está precisando tanto. Eu queria agora que todos vocês abaixassem a cabeça e vamos orar. Eu queria que vocês refletissem. Será que vocês fizeram uma real autoavaliação da sua vida? Se não fez, façam agora. Como que tem sido sua vida até esse exato momento? Tá tudo bem? O que tem te impedido de crescer com Deus? Independente da idade que você tenha, o que tem impedido de você crescer com Deus? Quais erros te chateiam, te afastam de Deus? Pense, clame ao Senhor, comece a clamar ao Senhor por mais um coração arrependido, que Deus vai te atender. O Espírito Santo está nesse lugar, Ele vai te atender. Ele vai te ouvir, Ele vai te ajudar, vai te capacitar. Talvez assim como o profeta Natan estava sendo usado na vida de Davi, talvez Deus está me usando na vida de alguém aqui que estava como Davi. Tem o coração quebrantado, tem o coração arrependido, independente do que você já tenha feito. Se autoavalie, busque melhorar a cada dia. Porque o Senhor vai te capacitando dia por dia, dia por dia. Basta cada dia o seu próprio mal, vivo hoje. Tem o coração arrependido agora, não deixa para amanhã não. Se Davi deixasse para amanhã, talvez ele não estaria mais no local ao qual ele estava. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos deu o dom da vida, Pai. Obrigado porque essas vidas que estão aqui, Pai, são valiosas para o Senhor, Pai. Obrigado por nos amar mesmo com nossas imperfeições, Pai. Obrigado por desejar o melhor para nossas vidas, Pai. Obrigado por enviar pessoas no Teu nome, Pai, para salvar vidas de outras. Obrigado, Pai, porque o Senhor restaura a nossa vida, Pai. Obrigado porque mais sujo que nós estejamos, Pai, se tivermos o coração quebrantado, arrependido, o Senhor entra e modifica tudo, Pai. Obrigado porque o Senhor não segue padrão nenhum, Pai. Obrigado porque por mais no fundo do poço que estejamos, Pai, o Senhor sempre estará ali para estender as suas mãos, Pai. E eu te peço, meu Deus,
que nos capacite, nos aproxime de Ti, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos dê mais comunhão com o nosso irmão, Pai. Que o Senhor eleve essa igreja Batista de Neves para próximo de Ti, Pai. Que os irmãos possam ter comunhão com o Senhor e com o próximo, Pai, cada vez mais. E essa igreja, esse ministério possa crescer muito, Pai, para a honra e glória do Seu santo nome, Deus. Se porventura tem alguém aqui com o coração frio, congelado, que o Senhor esquente, Pai. Que o Senhor dê um abraço bem apertado nessa pessoa, Pai. Que o Senhor mostre para ela, Pai, que o mais importante é a vida que o Senhor está dando, Pai, do que qualquer outra coisa que possa vir, Pai. Pessoas que estejam com pensamento suicida, Pai, que o Senhor possa apresentar vida, Pai, essas pessoas, Deus. Que hoje possa ter havido salvação nesse lugar, Pai. É tudo que eu te peço e agradeço, Deus. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, amém. Amém. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela presença de vocês. Fiquei muito feliz de revê-los. Espero em breve, quem sabe, né, voltar agora como seminarista. E amo a Igreja Batista de Neves. E obrigado pelo carinho de todos vocês.